Vamos dar continuidade ao temário de 50 conferências do curso de conhecimento de si mesmo. O tema número 25, esoterismo com X, pseudo-esoterismo e esoterismo. Então, este curso tem o objetivo de nos ensinar as técnicas para se chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. E para isso precisamos compreender o que é exatamente esoterismo e precisamos aprender a identificar o que é um verdadeiro esoterismo e o que é um falso esoterismo. Então existem três formas de se aprender, três formas que se apresentam os ensinamentos, o conhecimento. Existe a forma externa, que é o esoterismo com X. Esoterismo com X quer dizer conhecimento externo. É o conhecimento intelectual. Tudo que se adquire com os 5 sentidos é esoterismo. Todo o conhecimento, toda informação que se adquire, que se recebe, que se assimila através dos 5 sentidos é um conhecimento externo, não é um conhecimento da consciência. Desde a pré-escola, jardim de infância, né? A escola, o ensino médio, enfim, a universidade, tudo nos ensinam através dos 5 sentidos. Nós recebemos todo esse ensinamento através dos 5 sentidos. É um ensinamento intelectual que fica gravado na memória e, portanto, não é interno, é apenas intelectual. Desenvolve apenas o cérebro intelectual. E nós, os seres humanos, somos seres humanos ou humanoides. Somos uma máquina, somos um ser, uma pessoa. Temos 3 cérebros. Temos o cérebro intelectual, temos o cérebro emocional e temos o terceiro cérebro, que é o motor instintivo sexual. Com o conhecimento verdadeiro, com o verdadeiro conhecimento, se desenvolve os 3 cérebros de forma equilibrada. Com o ensinamento esotérico, com X, apenas se desenvolve o cérebro intelectual, não desenvolve a pessoa completa com todo o seu potencial, com todas as possibilidades de ser. Se desenvolve apenas o cérebro intelectual. E por isso, então, nós podemos refletir um pouco e concluir qual é a causa de tanta confusão no mundo, de tanto desentendimento, de tanto conflito, discórdia entre pessoas, entre classes sociais, entre trabalhadores, entre empregados e patrões.
entre os casais, entre as famílias, há muito conflito, porque embora alguém adquira um conhecimento muito elevado de forma esotérica, externa, intelectual, isso não quer dizer que essa pessoa internamente ela mudou internamente, que ela melhorou internamente, intimamente, psicologicamente e espiritualmente, para que nós entenda que o conhecimento esotérico com X desenvolve apenas o cérebro intelectual. E por isso então há tanto conflito no mundo, não há harmonia, não há paz, porque não se desenvolve o ser humano completo, com todo o seu potencial. Então, inclusive, estes ensinamentos aqui, o ensinamento dos 4 pilares, nós recebemos de forma esotérica, de forma externa. Recebemos de forma esotérica com X. E se nós não praticarmos, ele continua sendo externo, vai desenvolver apenas um conhecimento intelectual. Nós vamos gravar na memória e será apenas mais um conhecimento, será mais um conhecimento que se agregue ao nosso jargão. Então, títulos, graus, essas coisas que se recebem no mundo físico, diplomas, isso não melhora a pessoa internamente, não nos melhora internamente. Desenvolve apenas o intelecto, a aparência. Então, quando alguém recebe estes ensinamentos, vai receber de forma externa, vai receber com o intelecto. Então, a partir desse recebimento do ensinamento, se abrem 2 possibilidades para essa pessoa. Ou ela se torna um crente, não pratica, não comprova, se conforma, se satisfaz com apenas crer no ensinamento, achar bonito e até falar bem do ensinamento maravilhoso, e ficar por aí. Pode até compartilhar com outras pessoas, pode falar bem, compartilhar, convidar pessoas para esse ensinamento. E não praticar, então, continua sendo um conhecimento apenas externo para essa pessoa. Ela é um crente, ela acredita que só em saber, em conhecer os mistérios intelectualmente, isso basta, e essa pessoa já acredita que está melhorando, que melhorou, que progrediu, que prosperou internamente. E na verdade, não. Ela está apenas acreditando. E isso não muda nada no nosso interior. E o segundo caminho, a segunda possibilidade que se abre para alguém que recebe este ensinamento é o caminho do prático. O prático reconhece o ensinamento, que é um ensinamento superior, e vai então começar a praticar.
vai praticar, porque aqui nós aprendemos muitas práticas, aprendemos práticas para o desdobramento astral, por exemplo, que é uma forma de nós comprovar que realmente não apenas existe o mundo físico, que existem outras dimensões além do mundo tridimensional. Então, o prático vai querer comprovar e comprova, vai querer fazer a prática do desdobramento astral, porque são entregues as formas de realizar o desdobramento astral consciente. Então, o prático vai praticar e vai comprovar, não vai apenas crer e se conformar com o ensinamento que é bonito e tal. Ele vai também praticar a autoobservação, que nós aprendemos e compartilhamos a técnica da autoobservação. É uma prática que se coloca a nossa própria consciência, aquele mínimo de consciência que nós temos, se coloca essa consciência a observar o nosso interior, observar o que acontece no nosso interior, o que está acontecendo no nosso centro intelectual, o que pensamos. Nós aprendemos a observar o que pensamos e refletir sobre o porquê pensamos sobre determinado assunto, determinada pessoa, pensamos, determinado lugar, problema, ficamos pensando. Então, nós aprendemos a analisar esse pensamento, descobrir de onde vem o pensamento, por que vem, e nós vamos descobrindo que todo pensamento, que acontece na nossa máquina humana tem origem nos defeitos psicológicos, tem origem em um ou outro defeito psicológico. E então, com isso, nós podemos modificar, vamos poder modificar o nosso interior, que vai ser então a diferença entre o crente e o prático. Nós vamos aprender a observar os pensamentos e ver de onde surge, de qual defeito psicológico, de qual dos 7 pecados capitais surge um pensamento, um determinado pensamento. E vamos descobrir, e aí então, descobrindo e admitindo que é um defeito, nós vamos poder eliminar esse defeito. Então, vamos eliminar através da prática de morte psicológica, que quando se identifica um defeito, nós devemos então trabalhar esse defeito. E o trabalho que nós devemos fazer com ele é eliminar. Pedimos a nossa Mãe Divina, Kundalini, que elimine, que desintegre esse defeito. E isso vai acontecer com a morte desse defeito, vai liberar a nossa essência e vai então acontecer uma mudança, vai acontecendo gradativamente uma mudança no nosso interior. E isso é uma comprovação. Então, o prático vai trabalhar com a autoobservação. Também nós vamos
aprender a observar o que acontece nos outros centros, em toda a nossa máquina humana, não apenas nos pensamentos. Vamos aprender a observar o nosso centro motor, por exemplo, as nossas palavras. Vamos aprender observar e descobrir de qual defeito surge tal ou qual palavra, tal ou qual manifestação de uma atitude física, um movimento, os nossos movimentos. Também vamos aprender a identificar de onde vem e vamos perceber que vem também de um ou outro defeito. E assim vamos poder pedir à nossa Mãe Divina que elimine, que desintegre esse defeito. Então vai havendo uma mudança no nosso interior. Nós vamos refinando as nossas palavras, vamos refinando os nossos movimentos, as nossas reações, vão deixando de ser mecânicas, automáticas. E isso é uma comprovação que só o prático pode fazer. Também vamos aprender a observar o nosso centro emocional. Por que sentimos determinada emoção, determinado desejo? Quando se vê algo que nos atrai, nos movimenta algo dentro de nós. Seja de um defeito de luxúria, ou de gula, de qualquer manifestação, nós vamos poder identificar e refletir, analisar, fazer uma autoanálise íntima sobre nós. E isso ninguém mais pode fazer por nós. Unicamente nós podemos fazer essa autoanálise psicológica. O que alguém pode nos ajudar é o que nós estamos fazendo. Explicar, dizer, porém analisar uma pessoa psicologicamente, ninguém pode, a não ser a própria pessoa. Sim, essa sim poderá analisar-se e fazer mudança interior. E essa mudança será verdadeira quando é feita com a morte psicológica, que se elimina o defeito que nos leva a agir de tal ou qual forma, deixamos de agir dessa forma, e isso é uma mudança real. Isso é algo que só o prático pode fazer. Então o prático começa praticando e comprovando. Começa então a trabalhar os seus defeitos e vai provocando então uma melhora interna, uma melhora íntima. E essa melhora se reflete no mundo externo, se reflete na relação entre outras pessoas, na família, no trabalho, em todos os lugares. Esse prático vai mudando a sua forma de reagir, porque deixa de ser mecânico, pois quem nos faz reagir mecanicamente são os defeitos psicológicos. E se elimina o defeito psicológico, deixamos de reagir mecanicamente e passamos a reagir com consciência, com uma consciência já melhorada. Então isso é algo que só o prático pode fazer. Então essas duas possibilidades para que isso se torne então uma pessoa que vai realmente fazer essa mudança, somente o prático pode fazer.
E então esses dois caminhos se abrem para toda pessoa que entre em contato, que tome conhecimento com esses ensinamentos, com o ensinamento de conhecimento de si mesmo. Esses dois caminhos, essas duas possibilidades. Ou pratica e se torna diferente, vai mudando, ou não pratica e vai aparentar mudança. Vai aparentar que é uma pessoa boa, se comportar de forma externa, e essa mudança então não será verdadeira, porque é externa. E o prático vai mudar internamente e isso vai se refletir no exterior. Então existem escolas que ensinam entregam os ensinamentos, mas não entregam o ensinamento completo. Então essas escolas pertencem ao pseudo-esoterismo. Pseudo quer dizer falso esoterismo. Já com S, mesmo pseudo-esoterismo com S, então é falso. É um conhecimento falso e não leva a lugar nenhum também. Então nós precisamos aprender a identificar essas escolas. Uma escola de pseudo-esoterismo, uma escola pseudo-esotérica. Então ensinam como se fosse o ensinamento verdadeiro, porém não é verdadeiro, não é prático, porque cobram pelo ensinamento. Se uma escola, se alguém, algum grupo dar este ensinamento e cobrar, já é uma característica de que é falso, porque o verdadeiro ensinamento é entregue de forma gratuita, totalmente gratuita, respeitando o livre-arbítrio e uma série de regras, de condições para que esse ensinamento seja realmente um ensinamento verdadeiro. Então, as escolas pseudo-esotéricas não ensinam os 3 fatores para a revolução da consciência, não ensinam auto-observar-se, não ensinam morrer, não ensinam a castidade, não ensinam transmutar as energias sexuais. Essas escolas também dizem que todos os caminhos levam a Roma. Dizem que o importante é praticar o bem, apenas praticar o bem. Não basta. Praticar o bem é algo que todos temos a obrigação de praticar o bem, mas é apenas um princípio. Porém, não basta praticar o bem. Temos que trabalhar sobre nós. Apenas ser um bom cidadão, um bom pai de família, uma boa esposa, um bom empregado, um bom vizinho, um bom amigo, não basta. É preciso mais. Tudo isso é um princípio, é o mínimo que nós devemos ter. Todo ser humano deve ter, deve praticar esses princípios e muito mais, para então poder praticar esses ensinamentos. São princípios para então a pessoa, na continuidade desses princípios, trabalhar sobre si, eliminando os defeitos psicológicos.
É, essas escolas também dão ensinamentos que são, assim, aparentemente muito bonitos, são inefáveis, com lugares requintados, se vestem muito bem, se apresentam de forma muito bonita, uma boa aparência, e falam bonito, discursam, falam das escrituras, de tudo, muito bonito, de forma muito bonita, porém não praticam a morte psicológica. Algumas escolas ensinam trabalhar, usam os elementais, usam animais, sacrifício de animais, muitas coisas, ensinam o uso de velas, de incensos, de essências, perfumes, talismãs, essas coisas todas. Isso é apenas aparência, não acontece nada no nosso interior por nós acender uma vela, ou um incenso, ou perfumar o nosso ambiente, enfim, essas coisas externas não mudam nada no nosso interior, apenas é aparência. Então, existem muitos ensinamentos que são entregues nessas escolas e que fascinam as pessoas, distraem a pessoa do verdadeiro caminho. Muitas pessoas têm inquietudes espirituais e caem nessas escolas, acham bonito e se iludem com isso. E isso faz com que a pessoa vá esfriando as suas inquietudes, as suas verdadeiras inquietudes vão se esfriando, vão diminuindo, e a pessoa se satisfaz com esses ensinamentos, essas práticas, porém não muda internamente e vai desanimando a pessoa, desanima e desestimula para que a pessoa realmente procure saber quem é, de onde veio, para onde vai, qual é o objetivo da existência. Essas inquietudes que muitas pessoas têm são suplantadas com essas práticas pseudo-esotéricas, que na verdade iludem a pessoa, e a pessoa pensa que vai muito bem e na verdade está piorando, está adormecendo cada vez mais a consciência. Então, existem muitas coisas. As escolas que trabalham com curandeirismo. Curandeirismo é pseudo-esotérico, não é esoterismo. Se praticam curas, usam muitas formas de curação, espiritismo, mediunidade, essas coisas todas são pseudo-esotéricas, não são esotéricas, são falsos. Existem muitas coisas e isso acaba sendo negro. Ensinam essas práticas, são práticas negras, práticas que não levam
ao conhecimento de si, não levam à reintegração com o ser, não religam, não nos permitem nos religar ao nosso ser. Na verdade, com essas práticas pseudotéricas, com esses sacrifícios de animais, essas coisas, com o pseudo-esoterismo, nós nos afastamos mais e mais do nosso ser. Vamos nos distanciando cada vez mais do nosso ser e se perde as inquietudes espirituais. E termina a existência, termina o ciclo de existências e não se fez nada, não se faz nada, não se consegue fazer nada, porque o ensinamento não é prático, não nos leva à prática. Essas escolas não ensinam sobre o karma, falam do karma, porém não ensinam o que é realmente o karma e não ensinam que se pode negociar o karma. E, pior ainda, não vão ensinar como negociar. Se não ensinam que se pode negociar, não vão conseguir, não vão poder ensinar como negociar. Também não ensinam a castidade, praticam a fornicação. Tem muitas escolas que ensinam tantrismo. Existem escolas de tantrismo. Tantrismo, talvez alguém que nos escute não saiba o que significa. Tantrismo é o sexo, é o trabalho com o sexo. Então existem escolas que ensinam tantrismo e não ensinam que se deve transmutar as energias, não ensinam que se deve transmutar a energia com apenas um companheiro ou companheira. E isso é tantrismo negro, se torna tantrismo negro. Porque tudo é dual, tudo no universo é dual. Existe o tantrismo negro e o branco. O tantrismo branco, nos ensina a praticar a castidade, que é a transmutação da energia sexual. A castidade não é abstinência sexual. Castidade é a prática sexual entre um casal um casal que seja estável, unicamente entre esse casal e sem a fornicação, sem derramar a energia sexual, sem chegar ao orgasmo. Então essas escolas pseudotéricas não ensinam, elas ensinam o tantrismo, e isso termina sendo o tantrismo negro, se torna negro, porque não ensinam a castidade. Ou é branco ou é negro, não há como ser meio termo. Então existem muitas práticas que são ensinadas de aparência muito bonita, em muitas escolas muito bonitas e até respeitadas, que ensinam magia negra, ensinam tantrismo negro, não ensinam a autorrealização íntima do ser, porque não ensinam os 3 fatores. Os 3 fatores são o nascimento, que é sexual, e como eu estava explicando, é o sexo entre casais estáveis. Não ensinam a morte psicológica, que comentamos no início, que é eliminar os defeitos psicológicos.
E não ensinam também o sacrifício pela humanidade, porque se ensinam o que não leva à autorrealização, não é o sacrifício pela humanidade. Só é o sacrifício pela humanidade quando se ensina o que nos leva ao conhecimento de si mesmo, à autorrealização, que nos leva a nos religar com o nosso ser. Então é preciso que nós reflita e aprenda a distinguir, aprenda a identificar uma escola pseudo-esotérica e reconhecer uma escola verdadeiramente esotérica. Então, o verdadeiro esoterismo é o ensinamento que se aprende internamente. Então, aquela pessoa que recebeu estes ensinamentos e pratica, vai internamente, vai entrar em contato com mestres que vão, então, passar o ensinamento verdadeiro. E só quem pratica, por exemplo, o desdobramento astral consciente, vai poder entrar em contato com mestres verdadeiramente competentes para nos entregar o ensinamento verdadeiro. Então, o ensinamento verdadeiro se recebe nos mundos internos e recebe a consciência. A nossa consciência vai receber o ensinamento, e isso é apenas nos mundos internos. Então, o conhecimento verdadeiro, o esoterismo, é recebido com a consciência, e é nos mundos internos, não é no mundo físico. No mundo físico não existe o conhecimento verdadeiro. O que existe são as práticas para se acessar o conhecimento verdadeiro, que está nas dimensões superiores. Então, o esoterismo é recebido pela personalidade, muda a personalidade da pessoa, nos muda externamente. E o pseudo-esoterismo também é a personalidade, recebe a personalidade e pratica a personalidade. Já o conhecimento verdadeiro, o esoterismo verdadeiro, o interno, é recebido pela consciência e não é recebido no mundo físico, é recebido nos mundos internos. E para isso é preciso praticar os ensinamentos que aqui se ensinam, para então ter acesso a esses mundos internos e receber o ensinamento verdadeiro. Então, existem escolas, as escolas pseudo-esotéricas dizem que o desdobramento astral é perigoso. E isso é uma astúcia, é algo para amedrontar a pessoa, para que ela não desperte a consciência, não se desdobre em astral, porque se ela se desdobrar, ela vai descobrir as trapaças dessas escolas. Então, eles amedrontam a pessoa, que é para a pessoa se afastar disso, que isso é perigoso. E com isso, essas escolas se mantêm, elas sobrevivem. Então, amedrontam a pessoa. Porém, o desdobramento astral não tem nenhum perigo, não tem nada que seja perigoso. O desdobramento astral consciente é uma das formas de se comprovar, de se receber o conhecimento
esotérico, o ensinamento esotérico interno. Então, o ensinamento esotérico vai se recebendo graus que recebe o ser e não a personalidade. Então, no pseudo-esoterismo, no esoterismo falso, se dão graus, se recebem graus, vão dando títulos, graus, que a pessoa estudou tal e tal conteúdo, compreendeu esse conteúdo, lhe dão graus, lhe dão títulos. E isso é da personalidade também. Já o esoterismo, o verdadeiro esoterismo, esses graus são recebidos internamente e são recebidos pela consciência. Não é a personalidade. No mundo físico, essa pessoa não recebe exaltação nenhuma. A pessoa não é exaltada, ela não se exalta. Ela não se põe esses títulos. Já no pseudo-esoterismo, no mundo físico, uma pessoa que recebe esses graus físicos, ela se enche de vaidade, de orgulho por ter tal e tal grau. Porém, esses graus são da personalidade e isso robustece mais e mais o ego, o ego místico, o eu do misticismo. Então, essas escolas se disfarçam com roupas, com turbantes, com essas coisas todas e aparentam muita beleza, porém são falsas, são pseudo-esotéricas. O verdadeiro esoterismo é interno e os graus são recebidos pela consciência. E no mundo físico, ninguém, um verdadeiro esoterista, não se exalta, não se autodenomina mestre e nem nada. No mundo físico, a pessoa que vai recebendo graus internos é o contrário. Quanto mais graus internos ela recebe, mais humilde, mais simples ela vai ficando no mundo físico. Ela se torna mais e mais simples, humilde e sem vaidades, porque está trabalhando com a morte psicológica. Ela está eliminando os defeitos do orgulho, da vaidade, e por isso recebe os graus e no mundo físico ela vai se podemos dizer que ela vai se apagando, porém internamente ela vai se acendendo e assim chega à autorrealização, que é o objetivo final da nossa existência. E só se chega à autorrealização, só se pode chegar com a prática dos ensinamentos contidos nestes 4 pilares que são entregues neste curso de forma gratuita, de forma completamente desinteressada. Então, uma verdadeira escola esotérica não cobra pelos ensinamentos, jamais, não tem condições. As únicas condições, ou a única condição para uma pessoa receber o ensinamento é que ela queira. Se a pessoa quer, se ela encontra o ensinamento, ela vai receber então gratuitamente. Não se impõe condições. Se a pessoa quer, a única condição que ela precisa é querer.
E se a pessoa não quer, se respeita o livre-arbítrio. Já as escolas psicosotéricas não respeitam o livre-arbítrio. Elas insistem com as pessoas. Insistem, convidam uma vez, insistem, amedrontam, chantageiam, enfim. Já uma escola verdadeira disponibiliza o ensinamento, convida a pessoa uma vez e convida assim, com convites como panfletos, cartazes, e se a pessoa nos escreve, muitas pessoas nos escrevem no WhatsApp, nós respondemos e explicamos como funciona, o que aprenderemos, e mandamos uns PDFs que temos, mandamos para a pessoa pelo WhatsApp. Já praticamente todo o ensinamento já a pessoa recebe, e ela pode ler e não nos escrever mais, achar que é muito radical, sei lá, algum motivo, alguma desculpa essa pessoa pode dar, e achar que é muito estranho esse ensinamento e não nos escrever mais. E nós nos limitamos a excluir essa conversa. Nós não perguntamos para a pessoa pela segunda vez se ela quer ou não quer. Nós enviamos as informações e deixamos quieto. Se a pessoa não continua a conversa, nós não chamamos novamente. E assim respeitamos o livre-arbítrio, porque cada um, todos temos o livre-arbítrio e é sagrado. Uma verdadeira escola esotérica respeita o livre-arbítrio. Uma das primeiras regras que nós praticamos é respeitar o livre-arbítrio. Nós não insistimos com a pessoa. Nós, se temos um amigo, todos temos amigos, nós comentamos sobre o ensinamento. Se a pessoa não se interessou, nós continuamos sendo amigos. Se essa amizade persiste, nós continuamos sendo amigos, porém não insistimos com essa pessoa, não ficamos cobrando dela. E aí, você vai assistir ou não vai? Não, nós não fazemos isso. Nós disponibilizamos, convidamos e papo encerrado. Sobre esse assunto não se puxa mais, a não ser que a pessoa aborde alguma coisa sobre isso, a gente então explica. Porém, da nossa parte já não parte mais nenhum tipo de insistência. Então, essas conferências são gratuitas e são livres. A pessoa assiste se quer, e se não quer mais, deixe de assistir e ninguém vai correr atrás. Então, o nosso telefone, aí na descrição do vídeo, temos um link que leva a um grupo no WhatsApp, e o nosso número WhatsApp é este aqui, ó. 55 é o Brasil, 62 é a região. O número WhatsApp é 991 92 9355. 55 é o Brasil, 62 a região, 991 92 9355. E sejam bem-vindos. Muito obrigado a todos e até a próxima.